trazermos a discussão sobre as POCs, provas de conceito, alguns cases, né, comentar, e aí vocês terem a oportunidade também de ter a visão da startup, né, e não só o nosso olhar, né, de hospital, de centro de inovação. A ideia é fazer uma sessão bacana aí que vocês possam compartilhar. Quem estiver com as dúvidas sobre as POCs, aproveitem o momento. Na sequência, a gente tem também um painel só com board de inovação, para também explorarmos mais o assunto. Mas, sem mais demora, convidar o Fábio e a Elaine, da Mudita, por favor, para compor aqui nossa mesa. Convido também o Robson, da Living Out, por gentileza. Palmas para o Robson também. Não ganhou, subiu. Não ganhou. Deixa eu ficar longe da lampadinha ali, porque ano passado, né? O bootcamp passado, o Gui passou nervoso, né? Rapaz, ganhei até um blazer aqui, ó. Tá vendo? Difícil vai ser caber. Vai ficar X. Do Guilherme. Do Guilherme. Ah, não ia caber, né? Pessoal, para começarmos, né, pedir a gentileza dos nossos caros colegas se apresentarem, falar em rápidas palavras aí sobre o projeto, e depois a gente entra no assunto. Começar, Robson? Por favor, quer aqui? Vem aqui. Já tá ligado? Ah, tem aí? Pode vir aqui. Pode. Caramba, né? Aqui fica, né, dá um ar de mais importância, né? É, né? Obrigado, agradeço. Eu tenho Moniz, hérnia. já tirou foto, Moniz? Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, porque um dia eu já estive aí também desse lado, né? E como um participante aqui do Bootcamp. E realmente foi a participação aqui no Bootcamp que tudo começou, né? Tudo começou a partir de agora, né? Dessa etapa que a gente está. Mas sem delongas, então, meu nome é Robson, eu sou biólogo e eu tenho um doutorado em ciências farmacêuticas. É bom a gente contextualizar, né, a formação aqui. Então, eu comecei a me aventurar para o mundo do empreendedorismo mais ou menos em 2018, ali, 19. E comecei em 2020, a gente fundou a Living Out. Eu e minha sócia Maiara, hoje a gente tem mais um sócio que é o Renato, também metade parte científica ali. Ele é farmacêutico, mas também uma formação em administração. A gente quer resolver, né, nós estamos, né, ali nesse caminho para resolver um problema muito grande ainda na oncologia, que é tomada de decisão quanto ao tratamento do paciente. Então, quem aqui já infelizmente passou, né, na família, então por algum caso de câncer, escuta-se, é muito frequente, e ainda a gente escutar, não respondeu. Né? O tratamento, o paciente não respondeu e daí tem que trocar o tratamento. Então, hoje, quando a gente ainda fala de quimioterapia, que ainda é, né, o tratamento ainda mais convencional que a gente tem, lógico que estamos avançando para imunoterapia, terapia-alvo, mas isso ainda e dentro do SUS ainda é uma realidade muito grande, né, a químio. A químio é um eterno mesmo, testa e não testa. Claro que tem alguns indícios ali para saber se aquele paciente vai responder ou não, mas ainda assim é um teste de deu certo ou não deu certo. E então a Living Out entra com mais uma ferramenta para o oncologista na hora da sua tomada de decisão. Como? A partir da técnica que a gente consolidou, então, né, no nosso laboratório, onde a gente consegue fazer umas réplicas do tumorzinho desse paciente no laboratório. Então a gente coleta um pedacinho do tumor e a gente consegue fazer com que ele cresce, ele expande, ele vira vários tumorzinhos numa plaquinha. E aí eu falo, opa, legal, posso testar aqui, então, essas linhas de tratamento que estão previstas para esse paciente. Dessa maneira, a gente consegue, principalmente, dizer assim, se não respondeu aqui no in vitro, muito provavelmente, e temos alguns dados da literatura mostrando isso, o paciente também não vai responder. Então, ali você já dá alguns indícios para o oncologista mudar algum tipo ali de raciocínio que ele está tendo no tratamento, né? Vindo como complementar mesmo até aos moleculares, né? E testes de marcadores que a gente tem. Então, a gente está
acho que não sei se é um pouco diferente, não sei o que já foi exposto aqui, mas talvez foge um pouco das partes das health tech, né? Então a gente não é nada tech, a gente é bem deep science mesmo, né? E aqui é bem deep science, então, né? Mas que aplicativo você usa para formar os mini tumores? Não tem aplicativo, né? O aplicativo chama Moniz, ali em cima, por exemplo, né? E, então, é um modelo de negócio diferente, uma trajetória diferente. Espero também, né, poder, já adiantando, responder algumas perguntas que vocês têm em relação a isso. Então, mais ou menos, de 2020 para cá, a gente já teve PIP fase 1, estamos finalizando um PIP fase 2 da FAPESP, e a gente consolidou, foi bem consolidação de método mesmo, a gente já está aí atingindo mais de 50 coletas de tumor coloretal, que é o nosso foco inicial. Nós padronizamos todo o nosso protocolo né, enfim, de coleta de viticultura, tem muita coisa ali, né? É um know-how, é uma técnica científica de complexidade muito alta. Só que bateu um ponto ali, né? Enquanto a gente ia fazer validações, enquanto a gente, né, ia conversar com oncologistas e tudo mais, vinha sempre mas e aí, né? Responde mesmo, né? Então, como que é a resposta desse tumorzinho que você está fazendo e do paciente? E a gente falava, não, mas tem, né, muitos grupos por aí pelo mundo que estão mostrando esses resultados. Legal, mas e o resultado de vocês? Né? Então, isso é algo que a gente precisa, né, para o nosso negócio mostrar, fazer esse estudo que a gente está chamando de correlação, né, de concordância clínica, que é olhar, então, que o paciente responde, não interferir ainda no paciente, em qualquer decisão do oncologista, mas olhar qual vai ser o tratamento indicado para aquele paciente, a gente aplicar o mesmo naquela réplica ali, nos mini tumorzinhos que eu tenho no laboratório e a gente fazer estudos estatísticos a respeito disso. Então, esse é um dado que para a gente vai ser muito importante. E vinha o ponto da onde a gente ia fazer. Né? E aí que entrou, né? A gente participou do Bootcamp ano passado, do primeiro semestre do ano passado, se não me falha a memória, e não é puxar a sardinha de nada, mas o Hospital do Amor e o pessoal da Arena realmente abriu os braços para a gente, para falar, não, vamos fazer isso rodar aqui. Como eu já adiantei no começo, a gente tem um nível de complexidade muito alta com relação a esse tipo de parceria, porque não era só né, não que não dê trabalho, mas acesso a dados, por exemplo, do hospital. Não, eu precisava da infraestrutura do hospital, eu preciso do cirurgião, eu preciso do cara que faz a biópsia, eu preciso do povo, do enfermeiro, eu preciso da pesquisa ali, do instituto de pesquisa, eu preciso da sala de cultura, eu preciso de muita coisa. E tudo isso realmente foi possível a fazer aqui. Está sendo possível fazer aqui. A gente ainda está no meio do caminho aí, mais no meio do caminho. E eu acho que é isso. Deu para resumir bem, falei muito. Ótimo. Obrigado, Jim. Não, vamos juntos. Sempre juntos. Não. A camiseta tá colando na cadeira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Legal, temos vários colegas aqui de jornada, né? Dr. Maurício, Dr. Carlos, David. David, celular não, né? Não, né? Ah, é? Então pode. Pode. Devolveu na mesma velocidade. Devolveu, né? Não, o David pode porque eu sei que o trabalho dele demanda, né? O pessoal não deixa ele sossegado. E, pessoal, um prazer estar aqui. Agradecer primeiro a Arena, né? O pessoal todo da Arena. Se eu começar a falar nomes, eu vou esquecer alguém, então eu vou falar em geral, assim. E é legal estar aqui. Lembra números, não lembra nomes. A gente lembra desde do primeiro bootcamp que a gente veio, né, do programa de aceleração. Então a gente é alumni, né, do programa de aceleração e convertemos, né, todo esse processo numa parceria. E isso foi bem legal. E é muito bom estar aqui hoje para falar um pouquinho disso, né? Que é algo que cresceu, é algo que hoje entrega valor, é algo que hoje tem várias frentes se abrindo, né, várias novas coisas, aí, várias discussões, né, várias ideias. E é bom estar aqui para contar um pouquinho para vocês, né, dessa experiência, como é que foi, e das possibilidades que podem ser criadas para vocês também com essa trajetória. E falar um pouquinho da mudita. Né? Acho que é interessante falar primeiro do significado do nome. Né? Mudita é uma palavra que vem do sânscrito, que significa estar feliz com a felicidade do outro, mas uma felicidade descompromissada. Então vem um pouquinho do nosso começo, né, da atuação na saúde, porque nós somos administradores, vamos dizer assim, com uma atuação um pouco diferente. Elaine é de humanas, eu sou de exatas,
E nós começamos essa jornada com um programa do Ministério da Saúde. Não sei quem aqui conhece o PROAD. O PROAD é um programa do Ministério da Saúde para apoiar hospitais SUS e hospitais filantrópicos, né, hospitais que atendem SUS, a conseguirem melhor efetividade, melhor qualidade nesses atendimentos. Então, nós fomos convidados, pela nossa experiência que a gente tem em eficiência operacional, para apoiar os hospitais a melhorarem seus centros cirúrgicos, né, a terem mais eficiência em centro cirúrgico. E com essa experiência, a gente teve a oportunidade de passar por vários hospitais no Brasil inteiro, né, e entender um pouco como é que era essa dificuldade de fato. E com isso, diferentes regiões, com uma constante, né? Sempre com a escassez de recurso, né? Isso era uma constante, então a gente sempre tinha que ser bastante criativo para conseguir trazer resultado para esses hospitais. E aí, com essa experiência, a gente percebeu que tem 2 gaps principais, né, nesse processo de pensar a melhoria desse departamento. O primeiro gap era o gap de informações e dados, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem hoje e olharem no hall de indicadores, né, da assistência primária, né, de secundária, todos os indicadores no Ministério da Saúde, não tem um indicador de centro cirúrgico, de eficiência do centro cirúrgico, né? Você não encontra um número lá que simbolize essa eficiência. Então, é uma área que hoje é bastante, e não só no Brasil, né? É uma área que é bastante, como é que eu posso dizer? Tem uma ausência, né, intrínseca de como medir qual que é a eficiência desse departamento, né? Hoje tem 2 indicadores, né, para dar um exemplo para vocês, que é o número de cirurgias que é feito, que na minha percepção não significa nada, porque é só mudar o tipo de cirurgia, eu faço mais ou menos. E o segundo indicador é o quanto minha sala está sendo utilizada. Mas esse indicador de uso de sala não me diz o quanto essa sala é bem utilizada, né? Porque eu posso ter um paciente na sala, posso ter uma cirurgia, eu posso estar fazendo um posicionamento, mas aquela atividade está lenta. Então, o quanto uma sala está ocupada não me diz nada também. E aí, voltando ao assunto das lacunas, eram 2 lacunas. A primeira lacuna era informações e a segunda lacuna era gestão. E aí eu deixo a parte humana da Mudita falar um pouquinho. Pode deixar eu falar? Que eu sou, claro. O que você ia falar? Não ia deixar você falar, mas entendi. era só para fazer uma piadinha, mas acho que não foi engraçado. Desculpa, pessoal. Não, e de verdade, a gente sabe que hoje muitos players, muitas questões hoje são colocadas com ferramentas, softwares, para a gente ter realmente informações e dados para serem coletados. Mas, na verdade, o que realmente movimenta todo esse processo é o ser humano. Sem o ser humano, você não tem o input, você não tem o dado, você não tem nada. E, ao mesmo tempo, também é uma das maiores barreiras que a gente tem. Não é porque o ser humano é resistente. Na verdade, o ser humano ele aprendeu a lidar de uma forma, ele aprende com aquilo, ele vai movimentando daquela forma, ele cria uma condição. E, nessa condição, ele se torna um maestro, o expert. Para que você impute um novo modelo para ele trabalhar aquilo, você leva ele para um momento de insegurança. E a insegurança gera o quê para você? O medo. E nesse medo você não quer mudar. E com isso a gente leva realmente a tradução desses dados para a tomada de consciência, para entender por que as pessoas pedem a mudança, mas não mudam, porque ela pede a mudança, mas ela não quer mudar. E de que forma que a gente, de forma em conjunto, consegue trabalhar isso. E por que eu falo em conjunto? Normalmente, você vê o departamento fazer um processo de melhoria, onde ele vai atacar a dor dele, mas ele melhora o processo dele. Só que na hora em que ele melhora o processo dele, ele interfere no outro e causa mais problema para o outro. E aí fica um jogo de empurra-empurra. Então, a proposta é que, de forma elegante, como a gente tem algumas sessões de design thinking, que a gente tem alguns encontros mensais, a gente ensina essa equipe a ler esses dados e, com isso, de forma coletiva e colaborativa, a gente traz soluções que não precise comprar novas máquinas, novos softwares, outros recursos, mas que de forma, muitas vezes sem custo, né? A gente consegue, com apoio um do outro, ter realmente alguma solução mais elegante, efetiva e que melhora o processo. E aí, tirando muito do que o Fábio trouxe, né? Se a gente pensar nos indicadores hoje do centro cirúrgico, quanto hoje está dentro de um pré-operatório e pós-operatório e que pode ser otimizado fora da cirurgia? Quanto hoje se joga a culpa dentro de um colega ou de uma área quando não precisa? É entender a dor e trabalhar essa necessidade.
E aí, a Mudita surgiu da junção desses dois lados, né? Então, a gente tem a parte de analytics e a parte de... essa parte de... o cérebro e coração, né? A Elaine falou bem. A parte humana trouxe uma visão um pouco mais soft. E, então, juntar esses dois para ter resultado, que é o que realmente é necessário, né? Acho que todos vocês enfrentam o mesmo desafio, né? Quando a gente fala de prevenção. O que é prevenção? Prevenção é você ter informações e você ter o engajamento. E é basicamente a mesma coisa. Acho que é o que todo mundo passa aqui, né? Então, a gente faz esse trabalho trazendo informações de qualidade, informações que vão ajudar mesmo a ter um diagnóstico, né? E, de novo, por que não comparar com a jornada do próprio médico, né? Quando ele tem uma hipótese diagnóstica, ele tem a hipótese, ele vai validar aquela hipótese, vai ter um diagnóstico definitivo e vai ter, né, um plano terapêutico. Por que não comparar com isso, né? E aí o paciente tem que engajar naquele plano terapêutico para ter a melhora. E é basicamente isso. O que a gente faz é isso, só que transformado num software que apoia o diagnóstico e na parte humana, né, onde a gente está aqui junto com o hospital, fazendo os trabalhos com o time, para garantir que realmente a gente vai conquistar o resultado, né? E a gente está aqui desde março do ano passado, né? Vem trabalhando, já tivemos um ROI significativo, né? Hoje a gente está com um ROI de cerca de 100 mil por mês. A gente está falando de ampliar para o centro cirúrgico infantil, né? Levar esse serviço também para o centro cirúrgico infantil. E esqueci alguma coisa, Matheus? Para outras unidades e levar o Lean também, né? Essa ferramenta que é poderosa e principalmente essa questão, né? Que a Elaine fala muito e eu acho que é uma das partes que a gente traz como mais importante na entrega do serviço, que é fazer as pessoas trabalharem juntas para conseguir atingir uma melhora da jornada, né? Eu acho que a gente ainda fala muito, quer dizer, a gente fala muito em jornada, mas ainda as áreas atuam como caixinhas. Enquanto a gente não começar a enxergar isso como jornada e como parceiros ali de jornada, na entrega da saúde para o paciente, a gente não vai conseguir, de fato, trazer soluções de eficiência operacional que são as melhores possíveis. Então, é essa a nossa pequena missão. É a sua missão. A minha missão é só ver os dados, tá, pessoal? Eu entrego os dados para ela. Na verdade, eu entrego os dados e falo, olha, agora vai lá, Elaine, agora tem que fazer as pessoas se engajarem. Pronto, é isso. Obrigado, Robson, Fábio. Só um adendo, o trabalho fácil fica comigo, né? Super fácil. Pessoal, mas agora, né, trazendo provavelmente muito do que os nossos espectadores, né, estão pensando ok, né, participei do programa de aceleração ou não, vim no bootcamp, e aí? Né, como que é a jornada, né, de construir um acordo de parceria com o Hospital de Amor? Tira 2, 1. Bom, vamos... já falei um pouquinho, né, que a gente fez o trabalho, a gente fez o programa de aceleração e daí a gente começou a estreitar, né, relações e começou a ver, né, eu acho que o maior estreitamento veio do hospital perceber que existia uma necessidade de discutir esse tema, né? E do hospital perceber que a gente teria um produto que atenderia, né, essa necessidade da forma que eles precisavam. Convergindo, né? Convergindo vamos dizer assim, os interesses. E com isso, a gente partiu para conversar como é que isso poderia ser materializado, né? Porque não é algo trivial, a gente tem que fazer integração com o sistema, né? Precisamos de integração do sistema, precisamos de treinamento, precisamos de infraestrutura, né? Tem que ver se tem infraestrutura disponível para a gente trabalhar isso. E é mais ou menos como fazer uma checagem, né? Olha, vamos ver se a gente está pronto para fazer essa parceria acontecer, né? Da nossa parte, da parte do hospital. E com isso a gente percebeu que tinha riscos baixos, assim, da gente... A gente até tinha feito um primeiro planejamento de fazer em outro hospital. Aí depois, posteriormente, que a gente reviu esse planejamento e falou, vamos fazer aqui mesmo, né, em Barretos.
por alguns motivos assim, acho que mais Administrativos. E aí começamos a costurar um plano, né? E costurar as questões jurídicas também. Então, contrato, alinhar expectativas também, né? Métricas do que realmente vai entregar, Boa. quais os acordos, quais papéis e responsabilidades de cada um. Isso também é importante, porque você fala de uma parceria, mas não é só simplesmente assinar um papel, ter um jurídico, ter qualquer coisa. A gente tem que definir muito bem papéis e responsabilidades, o que cabe a cada um pela competência de cada um. Sim. E entender onde a gente quer chegar, né? Eu acho que vale essa reflexão da parte do parceiro também, para que a gente tenha claro, né? E seja transparente também, né? Então, no nosso caso, o que aconteceu? Grande parte do software foi desenvolvido em Belém. Então, a gente estava morando em Belém e exatamente quando a gente foi fazer o programa de aceleração é quando a gente tinha voltado para São Paulo. E quando a gente estava em Belém, o que aconteceu? A gente era financiado por alguns hospitais, né? Não da mesma rede, mas tinha alguns hospitais que tinham interesse no nosso trabalho e eles remuneravam a gente para ficar lá na cidade. E quando a gente decidiu voltar para cá, a gente voltou num contexto assim que para uma startup é um tanto difícil. A gente estava voltando para cá, não tinha, né, ainda esse conhecimento local, quer dizer, não tinha o reconhecimento local, e para a gente ficava um pouquinho complicado a gente voltar para cá e ver como é que a gente ia voltar, como é que a gente ia ser visto aqui na região, né? Então, era uma preocupação grande. E surgindo essa oportunidade, né, por que não dizer que a gente tinha o interesse também do Hospital de Amor ser um primeiro cliente aqui, e um cliente que, né, realmente traria para a gente uma experiência que seria considerada pelo mercado. Então, foi um primeiro motivo. E o segundo motivo é que, como qualquer dono de startup, a gente está sempre afoito de fazer nova funcionalidade, novas coisas na ferramenta que a gente oferece. E para a gente aqui é muito legal, porque toda vez que a gente precisou falar, olha, vou testar aqui um sistema de medição de tempos agora com sensores. Vou testar aqui agora um sistema de medição de tempos, inserção dos tempos por voz. Vou testar aqui, vou colocar uma câmera na sala para monitorar. Então, sempre teve abertura. Da câmera acabou não acontecendo, né? O Dr. Carlos está assustado ali. Ele falou, não, câmera não. Não aconteceu, gente. Não aconteceu, né? Não vai acontecer, doutor. A gente tira outros planos, tá? Fica tranquilo, tá? Bom, e até porque a gente viu que outra tecnologia era melhor, então acabamos tirando a câmera do nosso roadmap. E sempre teve esse apoio, né? Então, a gente tinha esses dois interesses, né? Hoje a gente está consolidado, hoje a gente tem contratos, hoje a gente está, vamos dizer assim, em outra situação, mas de forma alguma muda esse interesse na parceria, né? Porque apesar de o momento ter mudado, né, alguns interesses na parceria mudaram também do nosso lado. Mas tem uma coisa que foi muito interessante no decorrer desse tempo todo que a gente atuou juntos, que foi essa questão do fair play, né? Que é o que a gente fala muito, sempre que tem oportunidade a gente fala, que foi tudo sempre muito franco, muito aberto e de uma forma, né, muito correta. Então, isso para a gente é imprescindível e dentro dos nossos valores também, isso faz toda a diferença. Então, basicamente, apesar do nosso momento ter mudado, né, não mudou a vontade de estar junto, não mudou a vontade de fazer coisas, não mudou a vontade de trabalhar e principalmente também essa vontade, essa questão, né, nobre de trabalhar junto desse objetivo, né, do hospital em atender mais e apoiar mais a comunidade. E se permite uma colocação também, uma coisa que eu vejo aqui é que você não está limitado a só entregar algo e ficar obsoleto. Eles te provocam a trazer reflexões, a adaptar, e mesmo que a gente tivesse uma maturidade com alguns segmentos, com alguns hospitais mesmo fora, né, que pudesse ser replicado em qualquer local, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que a gente chegou a fazer mapeamento e tudo, pesquisa, a gente não tinha esse segmento oncológico, que é uma cirurgia de médio e grande porte, com essa complexidade, ainda mais no hospital escola.
Então, muito também das reflexões que a gente tem e das reuniões que a gente tem com a diretoria clínica, com as equipes, também trazem novos insights para a gente, porque a gente pode ter aprendido algo, mas a gente, como ser humano, precisa, muitas vezes, também desaprender, ou seja, desapegar de algumas coisas e se permitir reaprender, para que realmente você leve valor na inovação. Porque inovar não é só trazer algo novo, é gerar valor. Acho que é mais um... Fala complementa, vai falar 3 horas. Mas, enfim. Fica à vontade. Ah, que parece. Ela fala demais, pessoal. Corta o microfone do Fábio, por favor. Dá vontade, ó. Corta o microfone do Fábio. Eu acho que dá para tentar começar fazendo um resumo dessas 3 etapas que o Fábio falou, né? E que ambos falaram. O que a gente precisa quando a gente vai analisar, então, sobre fazer uma parceria ou não com instituição, ou seja, ou também com uma empresa, enfim, né? Ele resume muito bem, né? É interesse, viabilidade e acordos. Eu acho que esses são 3 pontos ali, se a gente pudesse dar uma resumida, né? Então, acho que começou realmente com a gente foi assim, viemos aqui no Bootcamp, legal, beleza. Interesse, realmente haveria interesse tanto do ecossistema aqui do Arena, né, em ter a gente aqui como parceiro, como colaborador, enfim, né, e também do time do que eu precisava muito dos oncologistas, né. Então, aqui foi muito, a gente estava recuperando essa memória desse dia. Pode ser um ponto de sorte, talvez até, mas eu não acredito também que não. Acredito que se fosse outro tipo de tumor, a gente também teria, né? Mas é óbvio que o Romagnolo, né, o Dr. Romagnolo, estava à frente aqui da parte de inovação. E olha só, ele trabalha, né, com essa parte de trato digestivo e de câncer. Então, realmente, isso acabou facilitando muito essa interação. Então, no almoço do Bootcamp, ali na mesa, estávamos na mesa, eu, Zampieri, da FAPESP, o Dr. Romagnolo, o Dr. Rui, que é da pesquisa, e no almoço a gente falou... Olha, a ideia é essa, vamos fazer isso. Vocês têm interesse, né, nisso aqui? Temos. A pesquisa falou sim, a parte clínica falou sim, e a gente falou, opa, legal. Né? Então, acho que é um primeiro voto ali, né, validado. É necessário, né, fazer isso, de antemão traz um valor para vocês aqui, e sim. Então, acho que o interesse foi o primeiro ponto ali, que a gente conseguiu, então, de novo, né, no almoço aqui do Bootcamp, né? Com o Dr. Romagnolo passando depois falando assim, quer amostra? Tem, pode pegar. Quantas amostras? O que você quer? Só 40? Tem. Mas enfim, né, daquele do jeitão deles, vocês já conheceram. Mas que é importante, essa empolgação ali, claro que não é simples assim, tá, gente? Não foi assim. Mas, né, essa parte da empolgação também acho que é interessante. E aí a viabilidade, né? Então, ok, o que eu precisaria? Então, hoje a Living Out, a sede dela é em Ribeirão Preto, né? A gente é incubado no Supera lá. E eu tenho também parceria com um laboratório que a gente usa, uma estrutura de uma outra startup, mas a gente tem nosso local lá. Eu não podia tirar a amostra daqui, por exemplo, de tumor para levar para lá. Não posso. Então, a gente está dentro de uma pesquisa. Então, eu precisava fazer aqui. E aí, tem uma sala de cultura? A parte da pesquisa pode colocar uma startup aqui dentro? Então, aí era uma conversa entre a Arena também, porque o Arena entrava olha, nós temos startup aqui, mas eles precisam usar a sua infraestrutura aqui da pesquisa. Né? Então, nesse ponto, o Dr. Rui, o Dr. Renato foi muito importante, porque eles também tiveram que estar de acordo com isso para adotar a gente ali, né? Que aconteceu perfeitamente bem. E as amostras de tumor, então, né, brinquei dessa parte do doutor, mas a gente teve que sentar para falar, mas vamos lá, quantas cirurgias vocês têm aqui, vocês realizam, como a gente conseguiria pegar, não conseguiria pegar. Então, isso foi um ponto. Então, o interesse, né, depois vem a viabilidade e aí vem os acordos, né? Que eu acho que é um dos grandes pontos aqui. E... legal essa parte do Fair Play, porque realmente é uma coisa que, né, a gente sentiu desde o começo, porque eu tive experiência também com 2 lugares, né? Porque o acordo é isso, né, gente? A gente tem que ver o que a gente está colocando aqui, o que é a contrapartida e tudo mais. Então, tem que ter uma troca de alguma maneira ali. E isso foi muito legal e muito bem discutido desde o começo, né? Então, isso pra gente também foi muito bacana. Porque sim, né, vocês devem saber disso, tem muitas corporações que vão falar que legal, vamos fazer Open Innovation, mas eles não fazem Open Innovation. Né? Um monte de gente já vem falar isso aqui, né, várias vezes. Eu estou pegando o mesmo para vocês aqui. Mas é verdade, porque a gente passou por uma experiência também de um centro referência também em oncologia muito grande, privado, né, aqui no Brasil, que tudo dava match, a gente passou 6 meses, né, antes de estar aqui na tudo dava match, então o interesse dos cientistas, o interesse dentro da parte da oncologia clínica, chefe da oncologia, da pesquisa clínica,
surtada de vamos fazer acontecer, gostei, vamos lá, a hora que bateu na parte do, né, então vamos ver os acordos, né, e batia numa aula maior, não era um Open Innovation, sabe? Ou não sabia lidar com uma startup, não sabia, nitidamente, eu falo. Era Open para eles. Open para receber. Né? Porque a gente entrava com a grana da FAPESP, que era do nosso projeto, como foi, então... E é isso, a contrapartida deles é uma coisa absurda, a gente entrava com tudo e eles queriam tudo bem. Então, assim, isso realmente isso é um ponto. Esse é o ponto, não é aquela coisa de deixar com medo, não sei o quê, mas sabe? E um arrependimento, talvez, meu, e aí aqui a gente até andava mais rápido com isso que eu falava, né? E o Gui e o Matheus sabiam do meu trauma, que eu falava assim, vamos conversar então como poderiam ser esses acordos também, logo, porque eu não vou passar de novo 6 meses para chegar lá e, putz, né, não deu certo. Né, porque e realmente ali foi uma decepção pra gente muito grande. Então acho que todo esse ecossistema que querer fazer funcionar, então é o querer. Eu acho que aqui a nossa parceria deu muito certo porque eles querem fazer as coisas acontecerem. Né? Eles enxergam as demandas de uma startup, os problemas de uma startup. Então isso é muito importante. Porque daí vão me perguntar se você está em Ribeirão, né? Pois é, e daí por que você não fez com o HC? Lá, né? A gente tem uma parceria lá da pesquisa da fase 1, a gente fazia as coletas lá também. Só que é isso, né? Ainda no HC lá de Ribeirão, falta o que em São Paulo resolveu, né? Que tem o Inova HC lá em São Paulo, que não pega o HC aqui de Ribeirão. Então ali falta dentro do Hospital do Pessoal essa mentalidade falta uma arena lá dentro para fazer essas coisas movimentarem. Né? Então a gente não é, né, até hoje, tipo assim, faz 3 anos que eu ainda realizo umas coletas lá, tenho parceria com o pessoal, e acho que até hoje ele diz assim, e aí, como é que tá dando o pós-doc? Né? Então, para ele é um pós-doc que eu tô fazendo, e deixa, sabe, deixa. Eu desisti de explicar, porque então é isso, né, quando a gente ia para essa parte mais elaborada, que esse projeto que a gente está fazendo de correlação, então é aquilo, envolve muita coisa, envolve a gente ter um oncologista clínico junto com a gente ali o tempo inteiro para poder definir o que vai ser para aquele paciente, o que a gente vai colocar ali, e é um tempo rápido, 2 semanas, então assim, eu preciso disso, se eu não tiver isso, então não é só, pega o tumor aqui, tem aqui, né? Não é muito mais complexo, e lá não consegui, por exemplo, né? Tipo, lá não houve essa interação, quer coletar, legal, mas do restante não. Despertou interesse? Não, talvez não há interesse mesmo. Né? É nome em paper? Não, talvez não é um paper, é outra coisa. Mas não sabiam negociar essa outra coisa. Então, eu tive essas 2 experiências realmente de mentalidade, ecossistema e de contratos. Né? E aí, firmando, né, o processo de cooperação, isso a gente começou ano passado, né, mais ou menos. E é um caminho, claro, burocrático e tudo mais, mas faz parte de todo o processo. Mas a gente sentia, né, o pessoal da Arena aqui sempre muito disposto a acelerar as coisas. E aí, no meu caso, vem outros pontos, né? Então, também, de novo, não é só pegar o tumor ali, eu precisava de um acordo de comitê de ética, eu precisava de um CEP aprovado, então também foram meses ali para esse CEP ser aprovado. Então, assim, é uma trajetória longa, só que eu acho que tudo foi muito, né, facilitado. É isso que eu ia dizer. O caminho é difícil em qualquer lugar que você vai fazer uma cooperação. Mas eu acho que o grande ponto é você ver onde vai ser fácil, né? Você vai descobrindo que ali é fácil. E a gente descobriu na primeira coleta, sabe? Com todo mundo que a gente conversava, do oncologista fazendo a cirurgia, da enfermeira, até o pessoal da biópsia, era assim, que legal, né? O projeto de vocês. Não, beleza, a gente está aqui para te ajudar. Eu nunca tinha escutado isso em nenhum lugar que eu passei. Então, assim, isso faz toda a diferença. Isso facilita muito as coisas. Eu fico... né, a gente fica sem caber, né, emocionado. Mas... Fica quieto. A camiseta é pequena. Problema desses cases é que depois a gente fica tão amigo que aí começa a ter liberdade demais, né? Depois pergunta por que não tem filho, porque vive dormindo no sofá. Todo bootcamp... O bom que... Eu sou a Márcia Multimídia? Me defende. Ô, Matheus, todo bootcamp o Fábio dorme no sofá. É isso, gente. Todo bootcamp... Pelo amor de Deus, ele vai parar de vir. Não, viu? Tem que separar aí, Matheus. Separar os dois, hein? Mas, retomando, até usando dos pontos que a Elaine citou, o Robson também, e o Fábio também, acho que todo mundo falou. Mas
eu ia pedir, ô Fábio, com a sua experiência, até por ser professor de gestão de projetos, né, o que você pode trazer, né, de conselho, de orientação para o pessoal que está desenhando o POC pela primeira vez, ou enfim, às vezes já não é a primeira vez, mas tem dificuldades a respeito de requisitos, premissas? Eu acho que tem um ponto assim bastante importante, né? Acho que até o Matheus vai concordar comigo. Você precisa tomar cuidado para ser POC-proof, né? Você está preparado para aquilo, né? Porque não se coloque numa situação onde você pode, né, gerar para você mesmo algum desconforto, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente não está falando aqui de um hospital, né? Que, vamos dizer assim, que a gente pode vir aqui e cometer equívocos, né? Então a gente está falando do hospital onde a gente tem que vir aqui e realmente fazer acontecer, né? Da minha percepção, quando nós tivemos essa chance, era a oportunidade que a gente tinha de mostrar que a gente tinha um produto que realmente entregava o que a gente prometia. Então, basicamente, acho que um primeiro ponto é a gente fazer uma análise crítica daquilo, né, que a gente está se propondo a fazer e ver se a gente está preparado mesmo. Né? Porque a gente vai ter o apoio, né? Quando a gente chegou aqui, teve o apoio da TI, teve o apoio do centro cirúrgico, teve o apoio do corpo clínico, teve o apoio da administração, mas a gente precisa saber responder as perguntas que vão ser feitas. E às vezes são perguntas que a gente não ouviu em nenhum outro lugar, por onde a gente passou. E a gente só vai ter condições de responder isso se estiver preparado mesmo. E, além de ser uma POC, né, para mostrar que você tem capacidade de entregar valor, que teu produto entrega valor, é também um desafio para você como implementação e atividade ali de você realmente fazer teu produto funcionar. Então, acho que a primeira preocupação seria essa, saber, olha, eu estou pronto, eu tenho condições, eu vou conseguir fazer isso acontecer da forma que eu gostaria? É o meu momento de fazer uma POC como essa? Acho que essa é a primeira pergunta. E em relação aos assuntos, em relação ao que o Matheus falou, entender, né, de forma ampla, assim, até porque a gente tem hoje LGPD, tem um monte de coisas que também tem que ser analisadas e pensadas nesse contexto, né, o quanto a gente passou por tudo isso. Porque quando você chega aqui, você tem várias partes interessadas. Essas partes interessadas têm diferentes skills e diferentes percepções. Né? E diferentes necessidades. E diferentes necessidades. E essas diferentes partes interessadas vão ter diferentes perguntas para você que vão realmente fazer com que o teu contexto seja estressado, de fato, né? E não como a gente foi estressado até hoje, por exemplo, quando a gente veio de Belém. A gente tinha um produto pronto, tinha tudo funcionando, sabe? Estava ciente que a gente estava pronto. Mas quando a gente chegou aqui, as perguntas foram mais, né? É como se tivesse... cara, Belém foi o meu mestrado, aqui foi o doutorado. Então a gente teve que passar por essa graduação e para a gente ter passado, né, foi bastante, como é que eu posso dizer? Foi como se fosse mais uma estrelinha, assim, falar, olha... Pergunta se passou para eles. Oi? Pergunta se passou para eles ainda. Não, o Dr. Carlos falou que passou. Então, né, tá passado. Então a gente não vou mentir, né? Teve aquele momento assim que alguém fez uma pergunta que eu não tinha resposta e eu passei a noite inteira procurando a resposta para no dia seguinte conseguir voltar, né, com aquela resposta e falar, olha, legal, consigo, estou tranquilo com isso e eu consigo te atender, né? Vou conseguir te responder esse assunto e vou conseguir te entregar o que você precisa. Teve, né? Porque é exatamente essa situação. Mas se todas as perguntas forem assim para você, haja noite sem dormir. É basicamente isso. Então a gente tem que já estar com um repertório ali preparado para entrar num desafio como esse e realmente fazer acontecer da melhor forma possível. Eu acho e essa inquietude, né?
que todo startupeiro tem. Olha, vamos ter desafios, vamos ter dificuldades na trajetória, vamos encontrar situações novas, né? Então, eu integrei com o Tazi no hospital tal. Legal. Aí você chega aqui, vai fazer integração com o Tazi, tem coisa diferente. Cara, vamos ter que aprender, vamos ter que se virar e vamos ter que entregar. Mas eu fiz o treinamento para time de enfermagem de tal hospital. Beleza. Você vai chegar aqui e vai ter um treinamento que talvez vai ter os ajustes necessários a serem feitos, porque aqui tem o modus operandi deles. E é isso, né? Então, e nesses ajustes, o que é mais interessante é que nós saímos com o repertório atualizado, né? E isso eu acho que é um dos maiores benefícios da parceria, né? Hoje, se eu tivesse que fazer um balanço, eu falaria qual que é o maior benefício que você tirou da experiência, né, dessa parceria. É o repertório que a gente traz após essa oportunidade, porque isso, né, de fato, muitas das implementações que a gente faz hoje, a gente tem respostas para as perguntas porque essas perguntas foram feitas aqui e fizeram com que a gente ficasse mais preparado para um trabalho futuro, né? Mas hoje, né, eu tenho essa preocupação, né? Será que, né, o quão a gente estava pronto para enfrentar esse desafio, né? Porque eu acho que é a pergunta que vocês deveriam se fazer também, até porque, e aí volto para uma preocupação que eu acho que o Matheus deve ter, a preocupação deles também é essa, né? A preocupação deles é, olha, cara, eu estou trazendo uma startup aqui para dentro, eu preciso, né, zelar e garantir, né, não só a preocupação do Arena em fazer com que essa parceria seja o mais proveitosa possível, mas garantir também que ali não tem gato por lebre ou que tem alguma coisa que está sendo oferecida que não é exatamente aquilo que vai ser medido lá no final. Não sei se eu... Pode ir. Eu acho que essa parte do tempo, porque é uma linha tênue, né? Startup você tem que inovar rápido, tem que fazer rápido, a gente tem essa constante cobrança o tempo inteiro, mas realmente essa pergunta tem que fazer, né? Como eu estou preparado para realmente entrar numa POC, esse é o momento, não é o momento e qual? Porque em 2020, 2021, com o PIB fase 1, estar aqui fazendo... Não, jamais. A gente jamais vai conseguir entregar o que a gente está entregando hoje com o protocolo todo bonitinho e feito, né? E essa parte das perguntas, né, é muito legal porque realmente, por mais validações a gente já havia feito em relação ao negócio em si, né, qual tipo de paciente que a gente ia, qual situação que a gente ia atuar ali, para a parte do projeto, estava tudo bem, né? Então aí a gente, beleza, a gente sempre fazia com cirurgia de ressecção, organoide, funcionava, que tava lá, era bastante material, né, vinha da cirurgia e tal. E aí tava tudo bem, tava tudo lindo, vamos mandar o projeto. O projeto tá maravilhoso, né? Lido e relido 20 vezes, tá tudo bem, até sentar com o oncologista clínica. Ela olhou assim, a primeira pergunta que ela falou assim, mas nesse estudo você vai comparar, né, a resposta do tumor no paciente e o que tá ali. Eu falei, mas ele fez a cirurgia, tirou o tumor do paciente, você vai comparar com o quê? Foi a primeira pergunta dela, assim, que eu fiquei assim. Aí eu falei assim, era uma pergunta tão que eu falava, cara, não sei. Realmente, o tumor não tá mais ali, né? E eu até riu depois, né? Que eu falei, nossa, pro negócio é outra coisa. Pro negócio, ok. Mas pro estudo de comparação que a gente tava fazendo, não fazia sentido. E aí a gente vai reformular tudo. Então tem que ser biópsia, tem que ser lá, né, antes de remover um paciente metastático, onde a gente vai poder acompanhar a evolução desse paciente. Senão não vai fazer sentido. E aí vai desdobrando para pergunta. Mas é isso. Em 3 anos, né, a pergunta não tinha sido feita. E era uma pergunta tão assim que você fica, poxa, mas não tinha. E aí quando eu falo, caramba, verdade, faz sentido. Não, e só para contar um caso também, né? Quando a gente estava começando aqui, até o Coveiro estava aqui ontem, não está, né? O Coveiro não está. Precisou ir embora. Não. Tá. O Alexandre? Não, o Alexandre Coveiro. Está retornando daqui a pouco. Não, tudo bem, vou contar enquanto ele não está aqui, então, para... Né? Não sei se ele gostaria que eu contasse, então vamos evitar a fadiga. Então, quando a gente estava começando aqui na implantação, no meio da implantação teve aquele problema do ransomware que ele falou ontem, e aí caiu o sistema. Foi um negócio assim bem difícil, a gente teve que parar um tempinho a implantação e depois voltar porque, né, graças às dificuldades que existiram, aí quando a gente voltou à implantação, aí teve um momento assim que foi feito um stress test no nosso software de segurança da informação, né? E esse é o tipo de situação que é a pergunta, né? Cara, alguém fez alguma pergunta difícil ali que eu,
né, que eu talvez não tivesse resposta, né, porque a segurança da informação, tal, era uma coisa que a gente estava preparado, mas, né, talvez não tivesse tão preparado assim. E aí, quando a gente passou por esse teste, né, viu as falhas do sistema, no final foi até bom, porque hoje a gente tem contrato com a DASA. E quando a gente foi fazer a homologação com a DASA, foi um absurdo. Mas, né, graças a algumas coisas que a gente passou nesse momento, né, a gente acabou conseguindo trilhar um caminho mais tranquilo, né, trilhar um caminho mais fácil, porque, olha, esse teste a gente já passou, cara, pode mandar ver aí que isso aí já a gente passa tranquilo, né, tá fácil, né. Então, esse é o exemplo de pergunta, né, e muitas vezes você não sabe de onde vem, né. Muitas vezes você está esperando a pergunta vir, né, de alguém e daqui a pouco vem de outra pessoa que você quer esperar. Levei uma semana para acalmar ele. Eu Que é que complicado. diga. Pessoal, temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá. Se não, pode? Vai lá. Eu ia perguntar para vocês mesmo assim, quando pensa em startup, pensa às vezes só tecnologia, né? E vocês vêm com um serviço acoplado à tecnologia, e é um pouco do que a gente propõe também quando fala de transbordo para promotora e um modelo de cuidado diferenciado. Então, eu queria entender para vocês como foi isso, né? Se apresentar como startup e um modelo que oferece tecnologia e serviço e mindset para uma equipe. Eu acho que é um baita desafio, né? Em resumo, foi muito também um pouco da nossa bagagem anterior. O Fábio sempre foi da área de projeto, gestão de qualidade, enfim. Ele foi físico primeiro. Que ele faz muito bullying comigo, entendeu? Estou aproveitando o momento. E eu fui executiva de RH de algumas organizações. E onde eu me deparava, eu sempre via assim, o lado técnico sendo treinado, e aí você depois exige da equipe que aquilo seja utilizado. Só que se a equipe não vê valor, não vê aquilo palatável, ela não utiliza. Aí contrata um outro lado, coloca alguma coisa motivacional, faz com que a equipe tenha um engajamento, só que aí falta outro lado. E aí eu vou fazer uma conexão de algo que todo mundo acho que já ouviu falar, que é o famoso chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude. E foi quando, por acaso, você já descobriu que a gente é casado, e foi quando a gente falou assim, olha, não adianta você andar para um lado, eu andar do outro, e a gente tentar entregar algo e não convergir. Precisa convergir. E quando a gente chegou no PROAD, que a gente viu realmente a oportunidade, que é a dor, a gente falou o seguinte, é o momento da gente conectar essas forças. Porque o pessoal da área da saúde, eles têm um conhecimento e uma coragem absurda e atitude de vivenciar exatamente o que eles vivem no dia a dia dos hospitais. Porque tem que ter coragem e tem que ter atitude para estar dentro do hospital. Só que o lado de gestão, muitas vezes, está sendo exigido, mas eles não conseguem parar para olhar para isso. E foi quando a gente falou, vamos entrar nisso? Vamos. E foi quando a gente falou, olha, se ele chega lá e falasse tudo o que ele fala, ia aparecer um Tetris, e o pessoal ia ficar tentando achar alguma coisa, e ia falar assim, tá, onde que eu vou entrar aqui? E aí é meio que eu aperto a tecla SAP, e eu tento traduzir, entender. E aí eu uso de uma outra questão, que eu sou perita comportamental, e eu vou entendendo qual é o gatilho de cada um para entender o motivo da dor, da resistência e do processo. Se você me falar assim, Elaine, é fácil, é rápido? Não é. Mas acho que a melhor tomada de consciência, até pegando do que vocês falaram aqui agora, e que traz muito para a realidade, para a tua pergunta, é também você falar o seguinte, eu tenho a tecnologia e eu tenho o serviço. Mas você entender até onde você pode chegar. Porque se você promete, eu vou entregar um serviço, eu vou motivar a sua equipe e tudo vai funcionar. Não é assim. Você também tem que entender que há limites. E que, às vezes, os limites não são seus. Às vezes, também vem do outro. E vice-versa. E que, às vezes, a outra equipe até pode oferecer muito mais. E aí você também tem uma limitação e você precisa de ajuda. Então, vou pegar também uma fala que eles trouxeram, que é entender quem são seus stakeholders, suas partes interessadas, e somar forças, porque sozinho a gente não faz nada. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, bacana, obrigada. O pessoal sempre foi bastante crítico, né, quanto a essa nossa abordagem. Porque não é escalável, porque, sabe, não é replicável. Então, o pessoal sempre foi bastante crítico, mas na nossa estratégia não está a gente dominar o mundo.
Não tá a gente ser unicórnio. Então, nossa estratégia tá a gente fazer um trabalho legal, cara, pro número de clientes que a gente conseguir fazer um trabalho legal, e é isso. Então, basicamente, é essa forma que a gente quer trabalhar. É essa mensagem que a gente quer levar. Então, acho que estando coerente com o que a gente prega e com o que a gente quer ser, é mais ou menos isso que vale pra gente. E falando um pouco, até ontem, encontrei o Dr. Luiz Covelo, né, agora é Dr. Luiz, que é da UTI, e a gente estava conversando sobre algumas coisas que o funcionamento do centro cirúrgico impacta a UTI. Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E é impressionante como a Elaine até falou antes, né, a gente tenta achar soluções elegantes, muitas vezes soluções que não oneram em custo, para os problemas que existem. E é impressionante o quanto os problemas são comportamentais, o quanto os problemas são comunicação. Né? Então, ontem a gente estava conversando com o pessoal da UTI e ele falou para mim, olha, eu tenho aqui, né, eu pego a lista de cirurgias do dia seguinte e da forma que as cirurgias estão colocadas, eu não sei direito qual é o meu movimento previsto para a UTI. Então, isso veio de novo aquela luzinha, olha, temos uma questão de comunicação. Então, não é um problema que você precisa de muito para resolver. É um problema que você, otimizando a comunicação, você consegue atacar e resolver aquela questão e trazer uma previsibilidade para o médico da UTI que ele não tinha antes. Então, isso a gente não conseguiria fazer só com software. Isso a gente precisa fazer interagindo com pessoas, né? Aliás, o funcionamento do centro cirúrgico todo depende disso, ele é extremamente complexo. Então, sem pessoas e sem a interação entre elas, você não vai ter um processo ali funcionando. E muitas soluções vêm das equipes. É você saber fazer a pergunta para a equipe. A solução está na mão deles, está na cabeça deles. Só precisa ter um ambiente seguro, onde ele consiga compartilhar, não seja julgado, apontado, para que depois você consiga orquestrar junto com um grupo e aquilo possa se tornar efetivo. A gente tinha algumas dores aqui, por exemplo, em que a farmácia também tinha uma dor e impactava o centro cirúrgico, a sala. E dentro de uma reunião, em conjunto, surgiu uma solução de verdade factível, simples e que foi implementada e que já melhorou muito o nosso tempo de preparo de sala. E quando você pergunta para a gerente da farmácia como é que está, ela fala assim, nossa, vocês me pouparam tanto tempo e cabelo. Eu acho que parabéns, porque é uma inovação que vai além da tecnologia, né? É um modelo de negócio, um modelo de apresentar a solução. Legal, obrigada. Agradecer. Então, os minutos finais aí, Robson, gostaria de suas considerações. Bom, eu acho que as palavras finais aqui seria no sentido de, falando mesmo dessa cooperação e da relação que a gente tem com o Hospital do Amor hoje, por algumas outras questões, eu e a sede ainda está ali em Ribeirão Preto, mas se eu pudesse já estava aqui completamente. Isso é uma coisa que eu fico repetindo muito por aí. Não é fazendo juízo de um lugar ou outro, assim, no sentido, mas aqui eu falo, a gente sente um acolhimento tão grande e estar no ecossistema é muito importante, né? Ele acabou de dar um exemplo aqui, né? A gente estava lá conversando com o pessoal do centro cirúrgico, né? Tipo ali e tal. Então você estar aqui, né? Você estar aqui também e estar integrado nesse ambiente com o restante das pessoas é muito legal, é muito importante. E isso ainda falta um pouquinho para living out, a gente tem que fazer algumas alterações aqui para estar completamente, né, aqui dentro. E acho que esse é o maior feedback que eu posso dar, né? Porque eu queria muito estar aqui completamente. Ainda não dá, por algumas questões, mas, enfim, em breve a gente vai conseguir fazer isso. Acho que primeiro agradecer a confiança, acho que isso é algo que é oferecido a você e você precisa trabalhar muito para que isso se permaneça. Então, a confiança do trabalho que vocês depositaram na gente e vice-versa. Vou me emocionar porque... Fala você, depois eu falo. Muito fofa. Voltou pro sofá. Quinta série total. Eu vou chorar também. Mentira, eu não choro, não.
Não, eu acho que para encerrar, eu acho que vale essa... acho que você falou faz total sentido. Acho que a gente foram experiências assim muito boas, né, que a gente teve, fora o ataque hacker. Mentira. A gente teve experiências muito boas, foi toda uma jornada assim bastante, né? Lógico, teve dificuldades no meio do caminho. Tem momentos que a gente fala, cara, putz, e agora, né? Para onde a gente vai, o que a gente faz, tal? Não está fluindo, vamos adaptar, vamos mudar de direção, vamos pivotar nossa POC. Cara, tem. Mas, de novo, quando você está com pessoas que estão interessadas, com pessoas que estão engajadas, com pessoas que têm um valor diferente, né? Não é só fazer aquilo pela produção, ou fazer aquilo porque eu quero ganhar mais dinheiro, né? É fazer aquilo porque a gente quer fazer o melhor para os nossos pacientes. Então, quando você está trabalhando nesse contexto, parece que tudo vale a pena. Então, a gente tem uma energia diferente, né? Tem aquela gana, tem aquela dedicação e fala, cara, vamos fazer isso acontecer. E como eu falei para vocês, nossa fase agora é outra. Nós estamos em outro momento, nós estamos... vamos colocar da seguinte forma, a gente não tem mais aquelas necessidades iniciais de quando a gente começou a parceria. Mas, cara, é maior que isso, né? A gente percebeu que se tornou maior que isso. Se tornou maior do que algo que a gente precisava para conquistar um nome. Se tornou uma amizade, se tornou um propósito e a gente está aqui todo mês de peito aberto, porque isso aqui é muito mais do que uma POC, né? É de verdade uma causa que faz parte hoje da nossa vida. Então, volta lá. Agradecer a confiança e o aprendizado e o espaço aberto. E mais do que isso, se eu puder também falar não só do agradecimento, mas como algo que para a gente impactou muito, que vocês façam algo com alguém que realmente convirjam com os valores de vocês. E o Hospital de Amor tem algo que é muito forte, pelo menos para a gente, para mim e para o Fábio, que converge. Então, mesmo que a gente fale de serviço e que tem uma parte de tecnologia envolvida, quando a gente olha que o nosso trabalho hoje já começa a movimentar, por exemplo, numa redução de fila, e que essa fila vai impactar num tratamento, para a gente isso acho que converge exatamente no valor em que a gente buscava lá atrás. Porque você gerar dinheiro, gerar benefício é legal, mas quando você impacta de outra forma, não só um indivíduo, mas uma família, é isso que eu queria agradecer para vocês, por dar essa oportunidade. Eu acho... Matheus, por favor, eu queria aproveitar aqui a oportunidade aqui, em nome do Hospital do Amor, não do Arena, né? E agradecer e dizer que aqui no Hospital do Amor a gente se lida um com o outro, a gente chama de família, né? Que a gente é família. E dizer que Elaine, Fábio, Robson, vocês fazem parte da família do Hospital de Amor, tá bom? E gostaríamos que vocês também aqui fazessem parte dessa nossa família, Hospital do Amor também, tá bom? Encham bastante o saco do Guilherme e do Matheus, eu tenho o WhatsApp deles, se vocês quiserem eu passo. E muito obrigado, de verdade aí, muito obrigado. Eu só mandar bastante mensagem para eles, se vocês quiserem ali, ó, mas fica mandando bastante, assim, beleza? Fica assim, oi, eu mando assim, oi Gui. Aí eles vão. Mas então, a interação dos dois é sensacional, mas é realmente essa parte do valor da missão. Eu acho que primeiro ponto, até acho que complementa um pouco o que eu tinha perguntado ali, né? Mas o que vocês querem, como vocês querem ver as coisas? Senta e faz isso, parece meio preencher protocolo, e não é sentar na frente do Word e escrever missão, não. É sentar com a tua equipe e realmente vocês refletirem qual é a missão de vocês, quais são os valores de vocês, e acho que é muito legal vocês terem mencionado isso, porque talvez o que faltou para a gente, por exemplo, né, em algumas interações aqui, foi ter olhado um pouco das missões e valores, não o que está no site, mas você ir a fundo para descobrir com aquela empresa que você quer fazer uma parceria, quais são a missão dela e os valores dela. Bate com o seu? Talvez se a gente tivesse respondido essa pergunta, eu teria conseguido responder, já teria falado não, e não ia para frente. Mas enfim, só obrigado. Aqui, a gente deixou de fazer parceria com algumas instituições porque os valores não convergiam. Na verdade, não temos nenhuma além daqui hoje, né? Todas, de alguma forma, acabou que... Né?
Só tem 2 parcerias hoje, o Hospital de Amor e Nosso Casamento. São as 2 parcerias que a gente tem, que a gente espera não dissolver, né? Mas pelo processo, vocês estão vendo, né? Eu acho que, não sei se a gente tem muita expectativa. Para não deixar ninguém triste, né? Pode, por favor, só para a gente encerrar. Oi, boa tarde vocês, parabéns pelas conquistas, né? Eu acho que isso é muito bom, e ter essa parceria, tudo que vocês falaram é maravilhoso. Eu tenho 2 perguntas práticas para tentar entender. Primeiro, você fez a sua POC com a verba FAPESP, e vocês fizeram um contrato de parceria sem verba. Na verdade, a gente estava em busca do FAPESP também, mas teve uma mudança de percurso que, para a gente postergou um pouco a FAPESP e até agora não tivemos nenhum tipo de fomento. Tá? A gente fez com a nossa bootstrap. Né? E vocês tiveram o mesmo apoio de TI que ele teve apoio na equipe de oncologia? Assim, vocês tiveram o suporte das equipes para poder fazer as modificações na sua plataforma, ou tudo você trouxe os seus desenvolvedores para fazer as modificações, ou foi em conjunto? Não, a implantação foi em conjunto, mas tudo que é feito no nosso front-end, back-end, toda a nossa estrutura continua sendo pela gente. Então, a gente faz todo o software, a gente faz. Todos os eventos que a gente está aqui em Barretos quase todo mês. Então, a gente vem, né? A gente está discutindo agora algumas questões de custo em relação a isso, mas o combinado, né? Até é uma coisa bastante legal, né? Que vale frisar, porque o combinado é que a gente arque com os custos. Ok. Né? Então, até hoje, todo mês a gente vinha e arcava com os custos. Aí, no segundo mês, o próprio pessoal da Arena falou, não, mas eu vou ver um transfer para você vir de Ribeirão, né? Você chega de avião em Ribeirão, vou ver um transfer para você. Aí, no outro mês, já falaram, olha, vamos ver se a gente consegue ver o avião. Então, isso não era responsabilidade deles. Eles não tinham que se preocupar com isso, era a minha parte do acordo. Eu disse que viria todo mês e que eu ia custear essa vinda. E a partir do 3º, 4º mês, eles estavam, né, colaborando com atividades que eram para a gente vamos dizer assim, tirando do nosso bolso. Então, é até uma parte até um bom exemplo de como a gente, de fair play, né? E a parte do TASIS, quando você tem que fazer essa integração, essas APIs, aí é a área do Hospital do Amor de TI que faz a integração do seu sistema, você não põe a mão. Pode falar. Você responde ou eu respondo? Olha o que você vai falar aí, por favor, tá? É o que eu vou falar, né? Eu tô aqui, tá? Não, Foco na carreira, né? Foco na carreira. No nosso caso, a gente tinha a integração já parametrizada, a integração pronta. Então, quer dizer, a gente já tinha essa oferta. Então, basicamente, no nosso acordo ficou que a gente viria fazer a integração, mas com o apoio deles. Lógico, a TI deles tem que estar apoiando e tem que estar junto para a gente validar, homologar, testar, ver se está funcionando tudo bem. Então, a gente, para disponibilizar a base de testes, então, a gente já tinha, né? Como a gente tinha já a ferramenta desenvolvida, a gente trouxe pronto entre aspas, né? Porque nunca está pronto. Aí, quando você começa a implementar, você começa a ver alguma coisa que precisa ser feita para aquilo funcionar como deveria. Mas, basicamente, a integração foi nosso papel e com o apoio, lógico, da TI do hospital. Deixa eu voltar a parte da grana ali, só para dar uma... A gente veio, então, com... Eu vou falar assim, o rapo do tacho ali do MPIP fase 2, né, que foi prorrogado agora mais 6 meses, que não vai ser suficiente. E isso já movimentou a galera inteira, né? Então, o Guilherme e o Matheus, desde o começo, já sabia, né? Falou, a gente não vai conseguir chegar, mas a gente tem que fazer esse projeto andar. Não, vamos ajudar. E já estão ajudando, né? A gente já conectaram a gente com algumas pessoas, a gente tem corrido atrás, seja de investimento privado, né? Para terminar essa POC. E isso é muito importante, né? Uma coisa é a startup também sozinha estar atrás ali, por exemplo, se for um caso de um investimento privado, para conseguir terminar, por exemplo, outra coisa é o Arena e o Hospital do Amor estar junto ali também ajudando a gente aí, dá muito mais peso para isso.
E o próprio pessoal do Instituto de Pesquisa abriu um edital, né, que a gente ia concorrer, mas que precisava até, por exemplo, de eu ter um vínculo junto ali, né, com o Instituto. Aí o pessoal falou, não, calma que a gente consegue conversar de uma maneira correta, né, mas para conseguir mandar esse edital, para a gente continuar, para ter dinheiro para tocar esse projeto mais para frente. Então, mesmo a gente vindo com a grana para começar o negócio a andar, eles têm dado muito suporte para a gente, para ver, não, vamos captar mais grana para a gente conseguir fazer isso, né. Então, tem todo um auxílio também bem legal e um apoio. Parabéns para vocês. Isso é amor, né? Amor! Deixa eu concluir, assim, acho que vai ser legal concluir com esse gancho de grana, financiamento aí, né, até para a gente já ir para o próximo painel, né, que vai ser de construção, né, com o board, sem visão do board, de possíveis formas de financiamento, né, acho que ali está uma POC, né, totalmente bootstrap ali, né, pensando do ponto de vista de financiamento com a Mudita, a Living Out já com recurso de fomento, né, que trouxe para cá, inclusive, né, colocando bolsista dedicado ao projeto aqui dentro, para trabalhar aqui, tudo que acelerou muito o projeto, né, e um outro modelo, né, que é o modelo... até nisso, o Fábio acabou de fazer uma conexão com você aqui, com os maiores investidores do Brasil, depois ele vai te dar o spoiler, eu não vou falar nada aqui, viu? Ele perguntou do negócio, eu tô falando aqui, ele já mandou teu pitch pro cara já, então isso é comunidade, tá? Outra forma de financiamento, assim, né, que aí a gente falou um pouco ontem, mas queria até que o Mário concluísse com isso, de POC tripartite, né, que eu acho que é muito factível, é um modelo viável, né, que a gente tem a POC entre a Kidope, a Roche, né, e aqui a gente, que aí tem um fluxo de financiamento que vem da Roche, né, que financia a POC da Kidope aqui dentro. Então, se puder só a gente concluir com isso, acho que já fecha bem com o financiamento, a gente já entra depois no board. Vai lá, Mário. Legal. Então, nosso modelo é um pouco diferente, né? A gente fez essa parceria trazendo junto com a Roche, né? E a gente está fazendo um outro junto com a Pfizer, em cima dessa linha de você achar esse ponto comum, né? Para financiar. Então, nesses casos, a Pfizer já era cliente nosso, a Roche era patrocinadora do Bootcamp. Então, quando eu entrei, a Pfizer era uma das patrocinadoras, né, igual agora é a Aniterra. Então, isso também é um ponto interessante, né? Isso foi... Quem trouxe foi o Hospital do Amor, né? Para esse ponto, eles viram legal, viram a sinergia com problemas que eles tinham e possibilitou esse tripartite para rodar todo operacional, todas as linhas baseado nisso. Coisas legais aqui é que você tem que entender também trazendo esses outros players, né? Você consegue também pensar essas diferentes formas de operacionalizar, né? Mas o bom é que você tem em mente que aqui você consegue jogar uma Série A, mas ainda com as amizades da várzea, né? Então é bom demais. Você consegue, mas então é bem demandante. Então você precisa fazer muito de alta qualidade, você vai precisar trazer ali, você vai envolver diversos players que apesar de todo mundo é muito parceiro e tal, tem que ser coisas muito boas, igual eles trouxeram ali, né? E ninguém vai também fazer por você, né? Então, mesmo as verbas que você traz, as verbas que vêm de todos os lados, é importante que a startup esteja preparada para se dedicar, né? Porque ninguém vai pegar seu código e programar, né? Ali vai abrir a possibilidade de você implantar, de você fazer as coisas, mas esse ponto de te abrir a oportunidade, que é o mais difícil. A gente que já viveu isso em outros lugares sabe como que é. O mais difícil é você ter a oportunidade aberta para isso, para conseguir colocar. Para que operacionalizar, aí tem essas multifrentes, né? PIP, você fazer por conta, você colocar ali. Porque, uma vez que der certo, aqui é um holofote. Todo mundo vai ver o que você fez aqui e vai te servir para escalar em muitos outros lugares. Tudo que você vai trazendo, né? Seja com indústria, seja com financiamento público, seja com financiamento direto, vale a pena as apostas por causa disso. Mas é esse ponto. Você tem que entender que aqui tem essa facilidade demais do pessoal poder ser muito aberto ali para te ajudar. Então aqui realmente a pessoa está afim. Eles levam a sério a questão da missão. Tanto que eu vim morar em Barretos, né? Aqui você vira, a empresa ainda está com a sede em Ribeirão, mas eu vim morar para cá. Você fica apaixonado, você anda um pouco aqui. O iFood é ruim pra cacete, tem pouca coisa pra fazer na cidade. Mas o Hospital do Amor atrai. Então você começa a fazer trabalhar aqui, você vê que trabalhar coração. Porque vai ser difícil de qualquer jeito. A verdade é essa.
esteja o que vocês estiverem querendo fazer de startup, não vai ser tão bonitinho e tão rápido quanto você viu no filme de 1h30 do Steve Jobs. Vai ser difícil pra caramba. Então, pelo menos esteja fazendo uma coisa que te motiva o coração. Porque, pelo menos, os tropeços vai te fazer ir mais rápido, vai te fazer ir mais tranquilo. E aí você vai trazendo os parceiros juntos, né? Para trazer, no meu caso, né, trazer essa fonte de financiamento do terceiro, é muito importante você ler o terceiro ali, o que são os objetivos comuns. E esse fair play daqui facilita você trazer o terceiro. Porque aqui, diferente de outras instituições, a gente tem outras instituições que a gente já trabalhou junto, aqui o fair play é muito tudo na mesa. Então não tem muito não tem muita coisa escondida, não tem politicagem, não tem coisa assim, é aquela coisa que você põe na mesa, você consegue trazer para conversar, bem comum. Pô, então beleza, esse é o objetivo, vamos levar mais tratamento para tal pessoa por isso, isso, isso. Então você consegue pôr na mesa para criar esses pacotes. Então a indústria aqui, trazer para projetos dentro, a indústria, outros parceiros e tal, vem com bons olhos o Hospital do Amor. Então tenho isso no radar também de financiamento para vocês. Maravilha. Muito obrigado. Vou pedir uma salva de palmas aqui para... Muito obrigado, Robson, Elaine, Fábio, Mário também pelas contribuições. Sempre muito bom ter a experiência de vocês aqui com a gente.